Atenção! Esse conteúdo é produzido por adultos e para adultos e não deve ser consumido por menores. Se você ainda não tem 18 anos, nós não damos nosso consentimento para que você continue escutando. I told you to be careful. Oi, aqui é a Lênia Wada, sou mulher cis, demissexual, pronomes ela dela. E hoje a minha palavra de segurança é nervosa, porque eu tô um pouquinho tensa aqui hoje. Mas vai dar tudo certo, tudo certo. Vai dar tudo certo. Oi, gente, aqui é a Roxy Roxane, eu sou mulher cis, queer, pronomes ela dela, switch. E hoje a minha palavra de segurança é derrota, porque eu tive um dia assim que foi só ladeira abaixo. Basicamente que tô no fundinho da minha energia nesse momento. Mas vamos lá. Vai melhorar a energia agora. Sim, sim. E oi, gente, eu sou a Babu, eu sou uma mulher cis, bissexual, pronomes ela dela. Eu não sei o que eu sou no BDSM e, portanto, você pode me chamar de caloura. Adorei. Maravilha, a gente vai descobrir hoje aqui, se tudo der certo. Você está ouvindo Chicotadas, um podcast para debater, democratizar e humanizar o BDSM, a não monogamia, fetiches e sexualidades alternativas. Gente, fazendo esse link aí com a caloura que temos aqui de convidada, nós damos, bem-vindos ao retorno da nossa série Explicando para um Baunilha, em que a gente conversa com alguém que se identifica como baunilha, e desmistifica alguns conceitos, esclarece dúvidas e curiosidades dos não praticantes. Quer dizer, não praticantes até agora, né? Pois é. Até porque a nossa convidada nesse episódio é a Babu Carreira, atriz, comediante, criadora de conteúdo e podcaster. E quem acompanha o trabalho da Babu sabe que falar de sexo, sexualidade, corpo e putaria nunca foi um problema para ela. E que esses são temas comuns nos shows de comédia e em diversos trabalhos anteriores da Babu. Atualmente, ela está em cartaz com o solo Monstra, apresenta o programa Mulher Bicha pelo YouTube, agora também pelo Spotify, E está à frente dos podcasts Pode Me Explicar e Eu Vi Num Filme. Você também pode assistir ao trabalho dela na série BO da Netflix e no especial de comédia e livro de mesmo nome, Solteira Sim, Sozinha Também. Acho que o papo de hoje vai render, hein? A gente vai conversar sobre as experiências da Babu no mundo da putaria, fetiches, BDSM, não monogamia e também responder a dúvidas comuns que ela e talvez vocês que estejam escutando tenham sobre o nosso universo. Bem-vinda, Babu. Muito obrigada por topar esse convite de gravar com a gente. Animada aí? Imagina, tô super animada. É um prazer pra mim falar de putaria, especialmente falar com gente que não fala querendo tocar punheta, ou siririca. É só querendo falar sobre... do jeito que eu gosto de falar, assim, sobre as curiosidades, sobre desmistificação, Eu acho isso muito legal. Acho muito legal a proposta de podcast de vocês. Oh, delicious. Sim, a gente fica muito feliz de te ter aqui, Babu. E, bom, como a gente sempre começa, nossos episódios, a gente vai pedir pra você, Babu, contar mais sobre você aqui, mas começando pela autodescrição, que a gente preza muito pela acessibilidade. Então, se puder fazer uma autodescrição, a gente vai seguir aqui. Eu sou uma mulher branca, com um rostinho meio redondinho, tô com um piercing no nariz, eu tenho cabelos cacheados, vermelhos, e eu tô usando um batom marrom e uma coleirinha dourada e um casaco de pelúcia de oncinha. Olha, já começou com a coleirinha aí, já veio assim a outfit já perfeita. Mas só para continuar a autodescrição, gente, aqui é a Roxy, se autodescrevendo. Eu sou também uma mulher branca, gorda, de cabelo castanho até o ombro, mais ou menos. Uso óculos redondo, meio dourado. Tenho também um piercing no septo. Tô usando uma camiseta que é meio branca, com as mangas pretas. E tô aqui no meu escritório, que é sempre uma bagunça, que eu sempre descrevo essa bagunça porque ela é importante pro meu caráter aí. E eu sou a Ada, eu sou uma mulher gorda, branca, de cabelo castanho na altura do ombro, um pouco abaixo do ombro. Tô usando uma blusa azul e tô na minha sala, tem uma mesa amarela atrás de mim. Então vamos lá, Conta aí pra gente um pouco mais de você, Babu. Se tiver alguma coisa pra contar, alguma coisa que a gente não comentou aí. Não, acho que vocês me descreveram muito bem, assim, da parte profissional e tal, e da parte afetiva, sexual, etc. Acho que a gente vai conversando conforme for rolando o papo. Já adianto que sou super
out do universo BDSM. Eu tenho super preconceito quando as pessoas já chegam em aplicativo de relacionamento falando, eu sou do BDSM, eu já falo, você só quer bater em mulher, e aí me irrita, sabe? Porque eu acho que tem uma galera que não é do BDSM, que só usa de desculpa pra ficar dando tapa na cara e externar misoginia. Então, assim, eu acredito que tem uma galera que realmente curte e estuda e se diverte e consentimento, né? Não consentimento do coração, mas consentimento no sentido de consentir, né? Eu acredito muito que exista essa galera. Eu só não tive contato nenhum até agora, porque sempre que chegou para mim o papo de BDSM, sempre era num lugar muito controlador, muito sem me dar opção, sempre num lugar de muita agressividade. E eu tendo contato com, tipo, que eu vejo de série, né, algumas, né, tipo, eu tive contato com Amizade Dolorida, não sei se vocês já viram, tive contato com Morrendo por Sexo agora, e até mesmo as coisas antigas, né, que eu vi, eu sempre vi muito conteúdo de sexo, e pouca pornografia, mas muita série e filme que abordasse esse tema, tipo, tinha o Diário de uma Garota de Programa, que era uma série que passava antigamente, e sempre me pareceu muito mais civilizado do que o meu contato com essas pessoas que se diziam BDSM, sabe? Então, pra mim, tô até aqui pra gente bater esse papo, vocês me explicarem por que acontece isso. Então, né, nos aplicativos, realmente, quando tem essa coisa da... e tem uma galera que usa o nome do BDSM pra tentar achar uma foda fácil e tranquila na cabeça deles, né? Que só vai chegar lá, ser agressivo, não vai precisar fazer mais nada e beijo. E não é o que as pessoas sérias, assim, que fazem parte da comunidade, que estudam e tal, defendem, né? A gente fala muito sobre a importância de estudar e a importância também de respeitar todo esse processo para ninguém sair traumatizado e todo mundo fazer só o que tá afim de fazer, só o que é gostoso mesmo de fazer. Então, realmente, quando a pessoa já chega assim nessa abordagem, vamos fazer tal e tal coisa, porque eu sou do BDSM, porque isso, aquilo, a chance de não ser exatamente um praticante sério é bem grande, assim. Porque realmente exige um cuidado, exige negociação, exige muita conversa ou ir muito aos poucos. Então, realmente eu entendo que a sua experiência, o que tenha chegado até você até agora, tenha sido esse tipo de abordagem, né, Roxy? Tenha sido machos com tesão, né? Basicamente. E não só isso, assim, tipo, tem uma questão também comigo que eu me relaciono com homens, com mulheres, pessoas não binárias, mas assim, quando eu tô com uma pessoa que tem uma figura mais masculina, eu sinto que eu acabo caindo numa performance mais submissa. E quando eu tô com uma pessoa que tem uma figura mais feminina, eu sinto que eu tenho uma vontade maior de ser dominante. Porém, eu tive poucas oportunidades de exercer isso, porque, tipo, primeiro tem esses caras que querem só me dar porrada, e que eu já vivi em relacionamento, já apanhei muito, e teve uma época que eu gostava, e aí depois chegou uma época que eu falei, tipo, estou com raiva de você, eu acho que você tá só me batendo por bater, sabe? Sem se preocupar comigo, sem se preocupar com até onde vai o meu limite de dor, sabe? Que eu acho isso uma coisa importante. As pessoas, os caras que me pareceram um pouco mais entendidos do assunto mesmo, eles eram na maioria submissos. E aí já fantasiavam mil coisas pra mim, aí já queriam que eu comesse o rabo deles, aí queria que eu humilhasse, pisasse em cima, mandasse lavar a louça. Eu quase consegui que um lavasse minha louça. Esse foi o auge. O meu sonho de submisso é esse, alguém pra arrumar minha casa. Se tiver alguém, galera, pode me mandar DM. Se alguém tiver esse tesão, quiser me dar dinheiro pra eu ficar mandando você lavar minha casa, cara, todo mundo aqui em casa vai topar. Tipo, meu companheiro vai achar maneiro. Ele vai te respeitar. A maneira como você quiser se vestir, tá liberado. Quiser ficar nu, de coleira, zero preconceito aqui em casa. Contanto que você limpe o ralinho da pia. Em São Paulo, né, Babu? Candidatos a subdoméstico. Paulo, exatamente. Candidatos a subdoméstico da Babu em São Paulo, entre aí em contato. Manda DM. Sim, mas pra te dizer, Babu, essa tua experiência, principalmente como mulher, né, e até uma mulher que é aberta, né, de falar sobre sexualidade no geral na internet, é muito comum ter esse tipo de abordagem
tanto, né, desses dominantes dominantes com grandes aspas, que você comentou, né, que querem só bater e só tem interesse nisso, quanto esses submissos também. A gente fala muito desses homens submissos que já vem na tua DM falando assim, e aí, rainha, você quer sentar na minha cara e pisar em mim? Isso acontece muito, muito. E assim, são coisas que a gente até prega muito aqui no Chicotadas, que não é BDSM, né? Isso tá muito contra as nossas normativas, né? A gente tem vários episódios e posts falando sobre as abordagens corretas para você fazer com uma pessoa, e principalmente para pessoas assim que o outro sabe que não tem necessariamente a ver com BDSM, sabe? O cuidado ele tem que ser ainda maior, né? Você tem que... É uma conversa assim, você tem que ver se a pessoa tá interessada, e se ela não tá, você tem que, obrigado, agradeço a oportunidade e partir para outra, porque realmente não dá para forçar isso, né? Total. E mesmo o que a gente recomenda é mesmo quando a pessoa tem um perfil lá, um perfil de dom ou um perfil de sub, lembrar na hora de abordar que vocês estão em par de igualdade ali, é outro ser humano. Você só vai trocar poder com aquela pessoa se aquela pessoa der o consentimento e topar e negociar com você. Aí sim, pode ser um tesão tratar as pessoas, né, de cima ou de baixo. Mas primeiro a pessoa tem que concordar com isso, e infelizmente pessoas com tesão fazem muito esse tipo de abordagem torta, assim. Eu vi muito, assim, essa coisa impositiva mesmo, sabe? E aí, por mais que eu tenha uma posição, sim, submissa, eu preciso me sentir respeitada como pessoa para depois ser uma cachorra na cama, sabe? Eu preciso saber que a gente está se respeitando como ser humano. E eu acho que isso é engraçado. Isso foi uma noção que eu fui tendo conforme eu fui me empoderando como mulher, sabe? Eu acho que quando eu era mais nova, até passava como, ai, que tesão, esse cara querendo pisar na minha cara, não sei o que lá. Mas depois que eu comecei a perceber que justamente era essa coisa da misoginia internalizada, que aí começou a ficar, putz, tipo assim, tudo bem, mas esse cara, ele tá fazendo isso porque ele me odeia? Ou porque ele acha um tesão a humilhação e tal, e se sentir poderoso e tal, lá. E aí eu fui percebendo que, tipo assim, tinha acontecido muito com caras que me odiavam. E aí, com namorados que não me respeitavam, tipo, fora só do ambiente sexual, sabe? E aí eu fui pegando uma trava com isso, sabe? E aí aconteceu de maneiras mais casuais, eu comecei a sair com um cara, e aí ele, tipo, então você quer ser minha submissa, não sei o que. Aí eu, tipo, cara, sei lá, vamos ver. Vamos ver, né? Aí ele começou com os papos, tipo, onde é que você tá? Eu falei, tô em tal lugar. Você me pediu pra sair? Eu, tipo, cara, peraí, isso não foi o que eu assinei. Eu não assinei esse contrato, sabe? Tipo, aí, você tem que pedir minha permissão pra sair. Não fode, né? Tem que pedir minha permissão pra sair. Que momento que esse jogo começou que eu não rolei nenhum dado, sabe? Tipo, eu não... E esse cara ainda ele era meio pig. E aí ele não me falou que ele era meio pig. Eu descobri, assim, tipo, eu falei, eu tô doente. Ele, você tá com o quê? Eu, tipo, tô com amidalite. Ele, que delícia, tá com pulso na garganta. Cara, legal que você... Fica à vontade aí pra curtir tuas paradas, mas eu, tudo no caso, torto. Tudo assim, jogado, sabe? Tipo... E eu, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui, sabe? O que eu tô fazendo conversando com essa pessoa? Gente, conheço fetichistas de todo tipo de secreção corporal, odor corporal, mas pus na garganta, acho que foi uma das primeiras vezes. Tava com muito tesão. E aí, da outra vez, eu, tipo, ficando com o menino, e ele, tipo, cismou que ele queria que eu fosse dom dele. E ele não era nem agressivo nem nada, ele só ficava assim, mas você tem certeza? Você não quer nem um pouquinho brilhar? E aí eu fui perdendo o tesão nele, porque eu fui vendo ele como submisso, sabe? E aí, tipo, pra figura masculina, pra performance masculina, porque a gente se atrai por performance, né? Muito isso. Então... pra mim, dava uma quebrada. Eu comecei a perder o tesão nele conforme ele queria ser submisso pra mim, sabe? Mas essa é muito engraçado, assim, saber esse tipo de relação, né? Porque a gente que tá dentro do BD já há muito tempo, a gente esquece que ainda existem essas, né, esse tipo de interação, assim, e realmente tudo torto, né? A pessoa não tem esse consentimento, e a gente fala muito no BD, fala da negociação, né? Você tem que negociar
as práticas. Então, se você tivesse negociado com aquele cara dominante lá, não, eu quero, estou consentindo em pedir permissão para você para sair, daí beleza, né? Porque daí o tesão tá contigo também, né? Mas Total. daí o cara do nada só falar, você pediu permissão, meu querido, um beijo pra você, né? A Roxy, inclusive, tem uma relação desse tipo. Que ela Sim. tem que pedir pro dono dela pra fazer as coisas que ela quer fazer, entendeu? Mas Aí é ele. aquela coisa. A gente negociou tudo certinho. É um negócio que eu tenho tesão, sabe? Ter uma pessoa me controlando dessa forma. Mas, assim, também é exatamente isso que você comentou, Babu. De eu sei que ele me respeita como pessoa, primeiramente, né? Uhum. A gente tem uma relação muito boa fora dessa troca de poder. Mas como é um tesão que os dois tinham, né, nessa troca, a gente combinou e falou, olha, vamos combinar esse tipo, né, de troca de poder e tá tudo consentido. Então, foi uma coisa assim que eu dei todo o meu consentimento e estou muito feliz com isso. Agora, Mas, se não Roxy, tivesse... tá, tudo Diga. bem, mas assim, deu uma topada torta, abriu o supercílio, você precisa ir no hospital. Você vai correndo ou você vai pedir autorização primeiro? Eu vou correndo, você tá louca? Entendeu, Nico? Não, eu acho... Sangrando. Oi, dono! Posso, por favor, tomar um ponto no hospital, sabe? Eu não sei como é que isso funciona. Não, mas então, isso eu acho que é uma coisa que vem muito da mídia, né? Infelizmente, como a mídia retrata o BDSM, que quando faz esses contratos, são uns contratos assim, você tem que seguir ele, se não seguir, não é BDSM, entendeu? Não tem nada a ver, eu acho que a gente fala muito, né, que o BD... Primeiramente, ela é essa interpretação de papéis. A gente está aceitando essa fantasia junto, né? E eu acho que quando existe essa negociação e consentimento, a gente entende, gente, acontece imprevisto, acontece coisa que eu não vou explicar. E ele também, sabendo disso, né, e tendo uma relação saudável, fala, olha, aconteceu isso, não consegui avisar. Não, beleza, que bom que você tá no hospital, entendeu? Se tratando dessa situação. Imagina, essa fantasia, ela vai junto com a nossa vivência do dia a dia, né? Que é completamente... A gente não consegue planejar o que acontece, né? E a ideia de palavra de segurança também se aplica a esse tipo de coisa, mesmo que tivesse numa dinâmica super intensa e tal. Ai, vamos brincar uma semana em que eu só vou respirar te pedindo permissão. Aconteceu uma emergência, aconteceu alguma coisa, é palavra de segurança e você tá livre para fazer o que você precisa fazer, porque não dá para levar isso a ferro e fogo. Apesar de ter uma galera mais tradicional no BD que assim, mais antiga, que trata meio assim, sabe? Você fez uma negociação, é só aquela negociação, pronto, nunca mais está aberta a conversa. E aqui a gente não acredita nisso, a gente acredita em sempre ter momentos horizontais para realinhar a relação, realinhar a relação de poder, se for o caso, ver se está todo mundo ainda na mesma página, ainda curtindo, ainda consentindo com as mesmas coisas. A ideia é que seja uma negociação contínua também. Entendi. Sim. Então, assim, o importante exatamente pra gente é o consentimento, né? Essa coisa, a gente conversa, e essa coisa de manter a negociação contínua é porque a gente nunca sabe, né? Nossa vida hoje tá de um jeito, daqui a 2 semanas pode virar totalmente ponto cabeça, perder emprego, acontecer qualquer coisa que pode acontecer e vai mudar. Então, a gente tem a consciência disso dentro do nosso jogo, como qualquer outro tipo de jogo que acontece, né, de relações sociais, que a gente sabe que em momentos vai funcionar e em momentos não. E o importante é sempre manter a conversa, né? Mas, Babu, trazendo daí aqui um outro lado, né, a gente conversou um pouco do seu contato aí com o BDSM nessa tua trajetória, mas também falando da tua relação, né, eu acho que hoje você tem uma relação aberta, né, depois de anos fechada. Como é que tem sido isso? Porque no Chicotada a gente também fala um pouco de não monogamia, então fala pra gente como é que foi isso pra você. Cara, assim, a gente acabou abrindo a relação a partir de relações que a gente começou a ter junto com outras pessoas. E aí surgiu vontade de sair sozinho com uma dessas pessoas. E nada mais justo do que, né, vento que venta cá, venta lá. E aí a gente acabou abrindo já com uma pessoa na relação, né? Então era uma coisa super casual, infinitamente casual, contando nos dedos de uma mão quantas vezes saíram quantas vezes rolaram saídas, incluindo coletivas e individuais, sabe? E foi da minha parte, uma pessoa que eu queria sair. Porque o que aconteceu, na verdade? Eu era um cara que a gente saía, e aí eu saí com esse cara sem
sem ficar com ele. Só, tipo, eu tava encontrando ele e enrolei sem ficar com ele. Mas, isso mantendo a minha relação teoricamente monogâmica, e aí fazendo essa baguncinha aí com o cara, com o meu companheiro. E aí ele tava indo, tipo, me encontrar em porta de show, aí foi num aniversário comigo. E aí, assim, na prática, a gente não se beijou, a gente não se amassou, não aconteceu nada. Mas, naquele momento, eu sentia que eu tava fazendo uma troca de afeto, tipo assim, que extrapolava a minha relação monogâmica, sabe? E eu falei, tá, beleza, eu posso continuar me enganando que isso daqui tá sendo monogâmico, ou eu posso, tipo, ter uma conversa e, de fato, transar com essa pessoa sozinha, que eu acho que vai ser muito mais direto, muito mais acordado, um investimento de sentimento muito menor do que se eu continuar criando essa coisa em volta dessa pessoa, sabe? E aí é isso, vai topar que a gente possa transar a gente, ou não vai topar e a gente continua fechado e aí eu paro de encontrar essa pessoa como amigo entre milhões de aspas, sabe? Sim. Porque a gente claramente tinha tesão entre a gente, sabe? Rolando. Então a gente queria era transar. Aquela coisa amigo, mas cada vez que você encontra, a conexão tá mais profunda, o vínculo tá ficando mais denso, mais intenso. E você, tipo, não, mas a gente não tá beijando na boca, a gente não tá transando. Eu nem vou falar de conexão profunda, porque eu tenho muita dificuldade de me conectar com as pessoas a nível afetivo, sabe? Mas era tesão mesmo, era um negócio de ficar meio que dando a mão, assim, aí fazendo um carinho, meio roçava o braço, ai meu Deus, sabe? Tipo, mais afliceta, sabe? E eu falei, nossa, que adolescente isso, sabe? Tipo, eu já me sentia traindo, sabe? Mesmo sem fazer nada. Tipo, ele me deu um beijo na trave. Eu falei, meu Deus, era melhor ter me beijado logo, porque pra mim eu me senti, nossa, que traição que eu cometi aqui com meu parceiro. Porque é isso que me fez entender a coisa da não monogamia, assim. Tipo assim, cara, ir às vias de fato não muda em nada a minha relação com ele. O crescendo do sentimento talvez altere minha relação com ele, sim. Talvez a gente precise conversar mais sobre, tipo, relações profundas, coisa e tal. Mas o que já tá rolando aqui, se eu tivesse beijado ou não ia fazer a mínima diferença pro meu namorado que tava em casa dormindo, sabe? E não ia fazer a mínima diferença da progressão da minha relação com aquele cara. Então a gente abriu assim. Eu senti que a gente abriu meio no susto, sabe? Porque a gente não conversou super sobre... Porque a gente não pensou... A gente vinha pensando há muito tempo sobre eventualmente abrir. Mas a gente nunca teve conversas sobre como seria, o que a gente estaria disposto. Eu nunca tinha pensado como seria pra mim, nunca tinha visualizado como seria pra mim ele estar com outra pessoa. Então veio com uma série de regras, é claro. Vocês estavam há anos juntos também, né? A gente já estava há mais de 2 anos juntos. E não só isso, a gente veio de uma relação em que é uma relação pandêmica. Então, por muito tempo, era a gente com a gente mesmo. Então, para fazer essa virada de quebra de ideia de amor romântico, né, de entender que ele pode se divertir passando tempo com outras mulheres, que ele pode se interessar por outras mulheres mesmo, sabe? Não só tipo, vou transar porque eu tô de bobeira, mas de fato se interessar por outras... Ainda é muito difícil para mim, sabe? Mas no início era mais ainda, porque era tipo, caralho, a gente pela gente, agora vai entrar uma outra pessoa aqui, porque pra mim sempre foi um rolê, isso já ficou claro desde o início, que pra mim era um rolê muito mais sexual do que afetivo. E pra ele é um rolê muito mais afetivo do que sexual. E isso pra mim é muito difícil de lidar. Muito. Eu quero morrer. A gente já tá mais de 1 ano e meio de relacionamento aberto, mas assim, a gente tem vários ranca-rabo ainda. Claro que não são ranca-rabos do tipo, vai fechar a relação. Não, mas é tipo, porra, o que você tá fazendo? O que tá acontecendo? Quem é essa mulher? O que você tá fazendo com ela? Pra onde vai isso? E é isso, a gente tem várias tretas ainda, cara. Tem várias tretas ainda. Mas esse relato é uma das coisas mais comuns que acontece
com pessoas que já tinham relacionamentos fechados, né, e decidem abrir, porque no primeiro momento você decide abrir um relacionamento, você não pensa em todas as vertentes e todas as coisas que podem acontecer, né, relacionado àquilo. Então, sei lá, determina aquelas regras e você fica na tua ilusão de que aquelas regrinhas que você pôs vai conseguir segurar. Que você consegue controlar com um conjunto de regras, né? Sim, e é um soco na cara mesmo, toda essa participação, assim, mas eu digo que eu acho que até muito por você já trabalhar muito dentro da sexualidade, né, e ser uma mulher que reflete muito sobre isso, você fez uma abertura muito saudável, né, até antes de acontecer qualquer coisa com aquela pessoa, mas você já sentiu essa traição e abriu essa conversa com o parceiro, eu acho que isso já foi um ótimo início. E assim, infelizmente não tenho o que falar, vai ser difícil mesmo, é foda, o ciúme bate, principalmente em relações que eram fechadas e abriram, ou pessoas, né, que não têm a vivência da não monogamia, e é foda mesmo, mas é aquela coisa, né, se você tá disposto a passar por isso com o teu parceiro, se os dois estão fazendo o trabalho ali, né, pra aprender e melhorar, tem tudo pra dar certo, né. Eu acho que a única regra que eu acho que eu não vou conseguir abrir mão, tipo, nunca, é transar aqui em casa com outra pessoa. E o ponto é, minhas cachorras. Eu não quero minhas cachorras desenvolvendo afeto por outra mulher. Ele pode lamber a quantidade de xereca que ele quiser. Mas as minhas cachorras são monogâmicas de mamãe. Quando eu penso em alguma outra vagabunda chegando na minha casa e brincando com os meus nenéns, eu quero morrer. Não, eu acho super válido. Super válido. Sabe? Não é... minha cama, foda-se. Eu não quero que brinque com as minhas cachorras. Então você até tá disposta a flexibilizar a coisa do afeto, de se envolver afetivamente e tal. Agora... Com as cachorras? As minhas cachorras, não. Com certeza. Uhum. Porque assim, o que eu vou fazer, gente, se ele se apaixonar por uma outra mulher? Já aconteceu dele se apaixonar. Só que pra mim é uma coisa do tipo assim, eu não lido bem com uma segunda namorada. E eu já falei isso desde o início. Eu não tava disposta a estar numa relação poliafetiva, sabe? Tipo, eu não tenho... sei lá, culhão pra isso, eu não tenho tranquilidade, eu não tenho segurança, sabe? Eu acho que o buraco é muito mais embaixo quando a gente fala de mulheres gordas, que foram, tipo, durante muitos anos enganadas, traídas e desvalorizadas, e você botar uma outra pessoa ali, porque aí eu vou querer que a outra seja gorda também, eu vou querer que a... sabe? Tipo, se a outra namorada for magra, eu vou morrer, sabe? Eu vou ter uma síncope. Se ela for mais nova, porque meu companheiro é mais novo que eu. E a gente tem muito isso. Se ela for mais nova e mais magra, fudeu, sabe? Tipo, eu não vou mais dormir. E eu acho que tá tudo certo também, entendeu? Eu acho que tem o papo da não monogamia, né? Falam muito de que você tem que aprender a se soltar e tem que aprender a flexibilizar tudo, porque senão você não é uma pessoa válida dentro da não monogamia. Você não é livre, você não tem liberdade. Caralho, olha a liberdade que a minha mãe tinha e olha o que eu faço hoje. E, tipo, suruba com os outros, enquanto meu namorado tá em casa cozinhando e você não vê que eu tenho liberdade. Não, liberdade é só se cada um tiver 3 parceiros... Porra. E criar nosso filho numa comuna. Até me afoguei aqui. Mas eu acho assim que tá tudo certo, entendeu? O importante é que vocês dois estejam de acordo com isso, tá? Beleza, sabe? Essa que é a parte importante de estar feliz dentro do relacionamento nos moldes que vocês encontraram pra vocês. E que tá bom pra todo mundo, e na hora que não tiver, senta pra conversar, ver se existe uma opção, e é isso que a gente vive fazendo por aqui também, tipo. Nossa, a quantidade de vezes que muda, volta, vira, gente, também não é aquela coisa tão livre assim, não, a gente conversa, reajusta. Eu fico vendo, às vezes, vendo ele meio de saco cheio, sabe, do tipo assim, caralho, não era melhor fechar? Eu falo, não era melhor fechar. Eu tô puta, mas não era melhor fechar. Vê se aprende vê se aprende a se relacionar comigo, caralho. E aí a gente mantém essa porra aberta. É
isso, a gente passa a raiva, mas a gente continua, né? Sim. Porque no final os benefícios são maiores, os prós são maiores que os contras, né? E todo mundo que tá aqui se identifica com essa questão do ser mulher gorda, se relacionar, né? Estamos entre gordas aqui, realmente várias coisas que você trouxe fazem sentido e é isso, a gente vai fazendo como Vai faz lidando, né? sentido pra cada um, né? A gente vai lidando com essa merda. E vai surtando também, porque assim, surto. A gente teve um encontrinho no final de semana, aí um afeto meu tava falando das crises de ciúme dele, quando ele teve ciúmes, muitos ciúmes, e pesquisou coisa, não sei o que, nanana. Aí todo mundo, ai, como é que foi? O que você estudou? Nananana. Aí depois ele falou, gente, deixa eu só falar uma coisa. Depois de um tempo, não melhora, tá? Continua igual, ainda tem que lidar, ainda tem que respirar, lidar com sentimentos, conversar, não tem essa de uma hora fica mais fácil. Continua assim, mas pra mim ainda tá valendo a pena, basicamente isso. Eu penso muito sobre, tipo assim, tá, se eu... Primeiro que a minha relação hoje, eu acho que tá inviabilizada, fechada, sabe? Tipo, eu acho que eu não me imagino mais, tipo, numa relação com ele fechada, porque toda a parte romântica, ilusória, já se desfez. Tipo, eu sei que eu não sou a única mulher por quem ele sente atração sexual, eu sei que eu não sou a única mulher que ele gosta de conversar e que ele acha interessante. Então, assim, não dá pra... É um vidro quebrado, sabe? Não dá pra... Você pode colar de volta, mas vai estar cheio de rachadura. Então, tipo, sempre que ele estiver conversando com uma mulher, eu vou ficar, tipo, o que você tá conversando com essa mulher? A gente é fechado agora. Então, tipo, não vai melhorar, sabe, isso. E aí eu penso, tá, então beleza, tá, ai, nossa, dói muito, vou terminar. E aí você vai sofrer a mesma coisa por várias pessoas diferentes, porque o problema não é da pessoa, o problema é seu, é da maneira que você encara relacionamento, é da maneira que você lida com essa dinâmica monogâmica ou não monogâmica. Então, tipo, porque é isso, eu com ele eu tenho, porra, muita coisa boa na relação, sabe? Ele é um companheiro maravilhoso. Terminar porque a gente não consegue entender a porra da não monogamia, eu acho estúpido, sabe? Porque eu acho que eventualmente a gente vai conseguir chegar num acordo que perdure por mais tempo, dando certo pra gente, sabe? Porque tem tudo que tá em volta da relação que não é o fato de se a gente tem exclusividade sexual ou não, sabe? Sim. Totalmente, né? Não é só isso, né? Não é... Isso é uma coisa muito pequena. Não, porque eu acho que pra a galera monogâmica é muito fácil olhar esse, tipo assim, ai, Babu, não tá dando certo isso. Tipo, o que não tá dando certo, sabe? Tipo, eu acho que eu sou a favor da monogamia também, eu acho que cada um faz o que quiser, cada um tem os acordos que se sente mais seguro, mais tranquilo, sabe? Mas o que é, tipo, estar dando certo numa relação monogâmica, sabe? É você não saber se você tá sendo traída? É o que você tá disposta a passar por cima só porque você acha que não tá sendo traída, sabe? Que era como eram minhas relações anteriores. Então, é isso. Sim. Total. Eu sempre falo daquela questão do tanto de energia que a mulher monogâmica gasta pensando, será que ele tá me traindo? Será que ele tá curtindo foto de gostosa no Instagram? Sim! E daí pra eles isso dá certo? É isso que a gente fica pensando. É exatamente isso, sabe? Do tipo, cara, tá dando certo isso? Você, tipo, bater no seu namorado quando ele olha pra outra mulher e, tipo... Porque é isso, tipo, claro, ele tá sendo um canalha dentro do acordo de vocês, mas... Ele sempre vai fazer isso. E você também vai estar fazendo as coisas. Porque eu acho que as mulheres, elas assumem menos que elas flertam, que elas têm quase casos, que elas às vezes chegam a ter caso, que elas têm conversa que não deveria, dentro da relação monogâmica também, sabe? Uhum. Porque faz melhor e o cara procura menos, assim. O cara quando ele chega a ser corno, nossa, já aconteceu muita coisa antes. Quando ele descobre, né? Tipo assim, nossa, você já tá muito corno há muito tempo, sabe? Tua mulher já aprontou, tipo assim, pra caralho, até chegar a dar de fato pra alguém, né? Porque eu lembro, assim, dentro das minhas monogamias, o tipo de conversa que eu tinha com outros era aquilo, tipo, já eram
traições, sabe? Eu tive namorado que eu tenho certeza que falava putaria com outras mulheres e tal, porque um dia ele foi me responder uma mensagem e a palavra era esperando, que ele queria dizer, tô te esperando, e aí o corretor trocou pra tô te esporrando. Eu falei, olha... Meu Deus! Assim, o corretor não inventou essa palavra do nada, né? Ele geralmente substitui palavras que você usa muito. E não é comigo que você tem tido conversas sobre esporrar em mim. Então, tenho essa dúvida aí. E é por isso que a mulher descobre, né, quando tá sendo traída muito mais rápido, que o homem nunca ia chegar nessa conclusão. Essa conclusão, sim. Ele ia achar um tesão, provavelmente. Nossa, esporrando. E aí ele jura de pé junto que isso não aconteceu. E no relacionamento dele seguinte, eu fui a pessoa com quem ele trocou mensagem de sexo. Em minha defesa, eu não sabia que ele ainda estava namorando. Só quando eu tava marcando com ele de encontrar ele, só tem que ver quando a minha namorada é eu. Quê? Eu acabei de te mandar 15 fotos da minha vagina. E você agora me fala que você tá namorando. Socorro, gente. Meu Deus. E aí, vocês estão gostando desse papo? Daqui a pouco ele continua, que a gente vai falar de CNC, Tease and Denial, orgasmos, eventos na comunidade, práticas polêmicas e muito mais. Mas antes disso, eu preciso lembrar vocês que o Chicotadas é um projeto independente, feito com muito carinho, diversão, pesquisa e safadeza consciente. O nosso Apoia-se é o que mantém esse podcast no ar, e é também uma forma de fortalecer uma rede de troca, acolhimento e educação sobre BDSM, fetiches e sexualidades alternativas. Se você gosta do nosso conteúdo e quer ajudar a gente a continuar produzindo, vem apoiar. Cada contribuição faz muita diferença, então a gente quer agradecer muito a todos os nossos apoiadores, em especial aos apoiadores Premium, Baiana, Pierrot Lunaire de Brasília, Fá Fantástico de Brasília, Gato Léo Bonfim de Juiz de Fora, Oren de Curitiba, Mystic Eye ou Paulão Rego de Florianópolis, Renan, o Mestre Cruel de São Paulo, Dominus D de Cuiabá, Leque de Jundiaí, São Paulo, Nandi, Ropes and Cats de BH, Yutan da Profano Instinto de BH e Mr. Kevin de Florianópolis. E eu também quero agradecer aos nossos novos apoiadores, Maíra de BH, São Paulo e Curitiba, 3 cidades, Midnight Yume de Piraju, São Paulo, Ari de Porto, Portugal, Lindt de São Paulo, Beelzebub de Curitiba e Meg de Contagem, Minas Gerais. Muito obrigada! Todo mundo que nos apoia ganha recompensas e pode participar do grupo exclusivo para apoiadores no Telegram, e com a colaboração de vocês a gente pode continuar produzindo o podcast gratuitamente para todos e atingir as nossas metas, como maior acessibilidade, produzir vídeos, produzir eventos, criar produtos, etc. Para saber mais sobre a nossa proposta, metas e recompensas e também apoiar, acesse apoia.se/chicotadas. Bora voltar para esse papo aí em que a gente tá explicando algumas coisas pra Babu? Mas assim, voltando pro papo de BDSM e putaria agora. Vamos lá. O que nesse universo que... Se é que tem, né? Tem alguma coisa nesse universo que te atrai? Algum fetiche que você acha que você tem ou que você desenvolveria e que você gostaria de explorar? Cara, nossa, fiquei até engasguei na hora de falar. Tem um negócio, mas eu acho muito perigoso. E aí, de se falar e de querer e de fazer, que é o roleplaying meio de estupro, tá ligado? Uhum. E aí eu acho, muito perigoso, porque, isso pra dar merda é muito fácil e não é com qualquer um que dá pra fazer isso. Sim, E, sim. por exemplo, o meu companheiro não tem uma postura muito dominadora. Então seria muito não natural pra ele se colocar nessa posição, sabe? E ele é a única pessoa que eu confiaria pra fazer. Justo. Então, Faz sentido. Sabe? Fica nesse meio termo aí. Mas é até engraçado você comentar de quão difícil e quão, né? Mas isso, na verdade, é um fetiche muito mais comum do que você provavelmente imagina, ou até deve imaginar, né? Deve ser comum, porque tem muito material disso e a cultura do estupro tá aí, né? Ela pegou na gente também, né? Então não tem como...
Não dá pra ignorar, né? Não dá pra ignorar, até porque tem muita cena de sexo que é essa coisa mais violenta e tal, não sei o quê. Mais forçada, né? Mais forçada. E eu tenho vontade, mas eu acho meio perigoso, assim, pra caralho. Não, você tá certíssimo, porque realmente, né, esse roleplay é quando você tem que tá com uma pessoa que você confia o suficiente pra você poder falar não, para, querendo que ela continue, mas aí no momento que você realmente quiser pra parar, que ela vai parar. Exatamente. Exato. Eu acho que, cara, meu namorado é muito bonzinho. Eu tenho certeza no primeiro. Não, para ele. O quê? O quê? Que houve? Que houve? Desculpa. Tá machucando. Sim. Mas olha, óbvio, né? Não sei se é o caso do seu namorado, provavelmente não. Mas dentro do BD, a gente descobre muito que. A gente vê muito que, assim, as pessoas que se descobrem alguns dos dominadores mais cruéis e sádicos na vida real, bem entre aspas, na vida baunilha, são uns ursinhos, assim. São super bonzinhos, sabe? Tipo, eu sou super fofa, entendeu? Tipo, eu sou uma querida, as pessoas me conhecem e acham que eu sou sub. Aí me vem dominando. Vai jogar com ela? Aí você vai ver a sádica que surge. Então acontece muito. Mas essa prática a gente chama de rape play, né? Tipo, jogo, brincadeira isso, do estupro. E aí, muita gente também chama só de CNC, mas o CNC seria todas as práticas que o bottom, né? O sub vai falar, não, para, por favor. E a pessoa vai continuar até ouvir a safe. Que é o consensual non-consent, né? A gente tem um episódio sobre isso que não só fala de rape play, como fala de pessoas que tiveram a experiência de fazer uma simulação de sequestro. Uau, tá. Então... Mas é bem nesse episódio que a gente fala o quão difícil o planejamento que você Caralho, precisa me levar pra Japeri, no Rio de Janeiro, eu vou ficar nervosa. É uma logística intensa, entendeu? Sim. Mas é um fetiche que existe, né? E as pessoas ainda conseguem fazer acontecer, né? A gente tem 2 casos desse episódio que fala de um que deu mais certo, um que não deu tão certo. Mas é aquela coisa, né? Todo esse tipo de fetiche, né? Que é o CNC, que a gente chama, normalmente são práticas que a gente fala que você tem que conhecer muito a pessoa que você vai jogar com, confiar muito, tem que ser uma relação já mais longa, que vocês já conhecem muitas coisas um dos outros, né? E como que você responde a certos estímulos e tudo mais. Então, você tá certíssimo, assim, de pensar que é uma prática realmente mais difícil e que tem que ser feita com uma pessoa que você confia. Essa não é uma gente, prática. Não é um convite, tá? Não é pra chegar me jogando na parede, falando cala a boca puta, porque, tipo assim, eu vou chamar a polícia. Eu vou chutar o seu saco e tá isso, certíssimo, tá? tem que chamar mesmo. Só pra avisar. Exatamente. Sim, total. E tem algum outro tipo de fetiche, assim, que você também pensa que talvez poderia explorar? Cara, eu queria muito explorar meu lado mais dominador com mulheres. Eu tenho bastante vontade disso. Mas, assim, pra relação entre as mulheres, eu tenho muita dificuldade de descambar pra um lado sexual, sabe? Tipo, eu gosto muito de transar com mulheres. E eu sei que elas querem transar comigo também. Mas eu sinto que é mais difícil ter essas conversas, sabe? Tipo, é muito mais fácil um cara começar a falar putaria comigo do que começar a falar putaria com uma outra mulher, sabe? Apesar de, tipo, eu tenho muito mais tesão em falar putaria com mulher do que tesão em falar putaria com homem. Porque é muito mais elaborada a putaria com mulher do que, tipo, com homem. Tipo assim, com homem eu fico exausta. Com homem eu fico exausta. Tipo, porque eles não têm limite enquanto eles querem falar putaria. Eles querem ficar 3 horas falando putaria. Tipo assim, caralho, não tem siririca que dure 3 horas, meu amigo. Aí, tipo, eles ficam assim... E aí você vai fazer o quê? Tipo, eu vou sentar em você. E depois eu vou sentar de costas. E depois, eu falei, tá, eu vou te chupar. E depois? Aí depois você vai me chupar. E depois, acabou, não tem mais nada. Acabou aí. Esgotou. Já te expliquei. O que você quer que eu fale, sabe? Aí eu vou botar no meu sovaco, tipo... Mano...
E eu acho que também com o homem, né, essa troca de putaria, ela acaba sendo mais superficial também, né? Só de, tipo, o que você vai estar fazendo ali? Eu sinto que com a mulher a gente consegue explorar mais, assim, esse jogo e um flerte junto, assim. Então, E as fotos são melhores também, né? Ai, sim. Não tem nem comparação, nem de longe. A mulher pensa, né, antes de tirar a foto. O homem só saca o celular, põe o pinto pra fora e tá, com flash ainda. Cara, se tem uma coisa que me tira muito, 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 muito tesão é receber fotos de bunda de homem. Tipo, Que te dá tesão? Me tira muito. Tipo, cara, bunda. E, tipo, ele de costas, assim, com a cueca riada, sabe? Olha, minha bunda. Tipo, tá, legal. Bacana. Mas é porque pra mim parece um convite pra eu comer aquela bunda, sabe? E aí já me invesa, tipo assim, cara, eu vou fazer por você, sabe? Tipo, eu comer seu cu é um presente. Não é por mim. É por você. A menos que você saiba que eu curto muito comer cu. Que não é o caso, eu não curto muito comer cu. E aí eu já acho, pra mim vem na imposição de novo, sabe? Do tipo, olha... Você não gosta? Cu? Olha o meu cu aqui. Olha só, tem cu. Esse, infelizmente, Babu, posso dizer que não consigo me relacionar com essa ideia, porque eu adoro uma foto de bunda de homem. Nossa, eu não tô nem aí. Quando a Babu começou a falar, eu achei que ela tava falando das fotos mal tiradas de bunda, né? Porque às vezes a pessoa quer ali, né, sensualizar, mandar uma foto boa, mas é uma bunda feia. É uma bunda feia. Quando é bonita, tipo, nossa, que bunda bonita você tem, da hora. Mas nunca é. É sempre, olha, eu tenho um cu. Você sabia que eu tenho um cu? Sabe? Mas realmente com a coisa de não ser a coisa favorita, não ser tão assim comedora de cus, não me identifico, porque meu rolê realmente é comer cu. Eu acho lindo, eu acho incrível, eu acho bonito uma mulher comendo o cu de um homem. Mas estético, aesthetic. Mas eu, particularmente, faço como um presente mesmo. Sim, não é seu fetiche, não, tá tudo bem, né? Zero tá tudo fetiche. Agora, comer mina, sim. Comer mina, sim. mina, né? Ai. É outro rolê, sabe? Sim. É uma troca completamente diferente, né? Sim, e ultimamente eu tenho tido muito pouco tesão em homem também, né? Eu tô tipo assim, nossa, será se tô lésbica? Não sei. Então... Deu a cota, né? Ai, foi. Já gostei muito do meu tempo, mas hoje em dia não sei mais. É aquele meme, né? Bissexual. Todas as mulheres e esse homem aqui. E esse homem aqui é meio isso. É sobre. Eu tô vivendo esse momento. Muito. Mas eu te digo uma coisa, assim, uma forma, né, de você querer explorar esse lado mais dominante com mulher é realmente botar a cara a tapa e começar esse papo de putaria, que eu acho que você vai descobrir que as mulheres gostam, assim. Você imagina, da maneira que você gosta de falar de putaria com mulher, é provavelmente como todas as mulheres se sentem. Todas? Eu posso dizer... Não, Rock, todas. Tudo bem. Todas. Tá, não vamos generalizar. Todas. Tá, não vamos generalizar, eu exagerei, gente. Desculpa. Mas eu posso dizer que muitas, vamos dizer assim, muitas mulheres gostariam e o problema que eu vejo também, né, como uma pessoa que me relaciona com mulheres, é que a gente tem muito essa coisa de não entender quem que tem que iniciar o negócio, né? Então daí fica uma esperando a outra fazer o negócio, fazer ali e acaba... É porque eu tenho medo de ser nada, sabe? Ele é uma princesa. Como é que eu vou chegar com esse papo sujo pra cima? Mostra a tetinha, sabe? Tipo, como é que... Ai, meu Deus, como é que eu vou falar isso? Aí, às vezes, eu até dou uma patinada, assim, pra ver. Tava pensando em você, muito, intensamente.
E aí, se não engaja, eu já, foda-se, não vai falar disso. Eu acho que também muito medo de ser rejeitada por mulher, né? Eu tenho isso, pelo menos, que pra mim, assim, ser rejeitada por homem, foda-se, encontro um outro rapidinho, Sim. sabe? Não é um problema, encontro até melhor. Agora, ser rejeitada por mulher é um negócio, assim, que bate no meu ego, que eu Nossa, falo, meu Deus, muito. essa rainha, essa deusa está me rejeitando, sabe? Eu volto pro meu casulo ali, sinto a pior pessoa do mundo. Daí fica esse medo, né, de ser rejeitada. Porque essa mulher não fez nada de errado, provavelmente fui eu. Quando é um homem, é tipo assim, foda-se, ele também já tava fazendo um monte de merda, mas sempre tá fazendo um monte de merda. Sempre. Mas aí quando é uma Homens, mina, tipo, ela é tão legal e bonita. E aí. E simpática. É. Ah. Vou deixar nesse morninho aqui que pelo menos, né, Exatamente. Pelo menos fica esperança, né? Pelo menos eu posso me fantasiar, né? Sim, ainda é uma possibilidade. Na minha sirica ninguém mexe. Enquanto. É isso. Ah, eu entendo muito, mas eu tive, né, pra mim, assim, na minha descoberta, que eu fui uma mulher também que acabei me relacionando muito mais com homens, né, no início, assim, e eu tive o meu momento de lesbian awakening, que eu falo, né, que tipo, acordei lésbica, porque eu tive um relacionamento com uma mulher, que daí foi, acho que a primeira vez que eu tive um relacionamento mais sério, assim, sexual mesmo, de sexo com essa mulher, e ela me elogiava muito, ela falava como eu era boa, e daí aquilo ali acho que me deu um boost, assim, de confiança que hoje em dia, né, a gente melhorou. Não vou dizer que tá bom, não vou, porque tem, por exemplo, eu faço karatê e tem uma menina lá que ela é super foda no karatê, ela pode me dar um soco na cara e me jogar pra parede, eu tenho o maior tesão nela, mas não consigo flertar com ela, entendeu? Porque eu fico uma pamonha, eu fico, oi, como você anos tem, sabe? Não sei mas é falar. difícil alguém que você vê sempre, né? É. Tipo, você faz aula junto. Uma coisa na academia, qualquer coisa muda de horário, mas assim, aula de cara, tipo assim, não rolou, é tipo, legal, com licença, eu vou pegar vou te dar um sabe? Fica meio. Como é que você bate nessa pessoa depois que você tomou um fora dela? Porque fica meio. Assim, se ela quiser me bater, tá tudo bem. Sabe? Não, tudo bem. Aí você vai ficar preocupada em soltar microexpressões de prazer, porque você já deu em cima dela. E aí você então. Sabe? Tipo, quando ela tá te batendo, acho que ela vai ficar incomodada. Então, tem essa, né? Daí a gente fica meio pamonha, assim, com mulheres. Entendo muito. Deixa eu perguntar pra você, Babu. Tem alguma coisa... Você já falou algumas coisas que chegaram até você, né? Algumas mensagens tortas, umas abordagens tortas e tal. Mas você olhando de fora, tem alguma coisa da comunidade BDSM que você não entende muito bem, que você queria entender melhor como funciona? Ou alguma, sei lá, curiosidade ou dúvida sobre o que é que a gente faz por aqui? Cara, então, é porque pra mim fica tanto no âmbito do tipo assim, divirtam-se, sabe? Que eu consigo entender coisas que não funcionam pra mim funcionarem pra outras pessoas, sabe? Porque, por exemplo, eu sou uma mulher bissexual, mas eu não tenho atração por todos os homens e todas as mulheres, né? Tipo, tem coisas que funcionam pra mim e aí pra mim é isso, sabe? Eu acho que não dá pra gente controlar o que a gente tem tesão e eu acho uma alegria quando você descobre um gatilho novo de tesão, sabe? Principalmente conforme você vai ficando mais velho e vai tomando antidepressivo, quanto mais recurso você tiver que seja saudável, sabe? É ótimo. Então, sei lá, porque eu já li muita coisa, já vi muita coisa, então eu meio que entendo como é que as coisas meio que funcionam. Claro que pra mim o que é difícil é o puppy play, sabe? Isso pra mim é o mais difícil. Mas é aquilo, eu não tenho como julgar porque é o que a pessoa curte, sabe? Furry, tenho dificuldade. Mas como é que você vai me explicar? É isso, ele curte vestir pele de animal, é isso. Ele é um Therian. Tá bom, Therian também não é sexual, mas eu não entendo o Therian. Therian, confesso que eu entendo só superficialmente também. Ainda não cheguei nessa fase, nunca conheci um Therian também.
Pô, cara, Então, eu acho não que eu posso não ia dizer muito. conseguir, eu não ia conseguir, tipo, falar sério com o Therian, sabe? Tipo, eu ia conseguir falar e tal, conversar, mas na minha cabeça ia dar, tipo assim, caralho, terapia. Porque eu acho que o meu preconceito grande é esse, Therian. Mas sabe o que eu acho dessa questão do Therian, pra quem não conhece, seria a pessoa que se sente um bicho e que ela quer realmente ser aquele bicho, se transformar naquele bicho, sei lá, gastar com uma roupa super cara e tal. Mas o que eu sinto quando eu vejo na mídia, porque é isso, eu nunca conheci alguém pra trocar ideia sobre, pra tentar entender melhor. Então, até se você tá ouvindo isso daqui e você se identifica como Therian, manda aí uma mensagem pra gente. Mas eu sinto que muitas vezes o que acontece é o jeito que as matérias vão mostrar aquilo, que a mídia vai mostrar aquilo e vai sempre pegar o lado mais radical daquilo. Então, por exemplo, tinha uma época que tinha muitos documentáriozinhos no YouTube sobre pessoas da comunidade kink, da comunidade BDSM. E aí nunca era assim, eu gosto de praticar pet play, eu finjo que eu sou uma gatinha parte do meu tempo. Não, os títulos dos mini docs era assim, eu vivo 24 horas como um gato, eu não sei o que... Tipo assim, é exagerado, sabe? Sendo que assim, no pet play... Por exemplo, né, dentro da dinâmica pet play no BDSM, a pessoa vai seguir todas as outras coisas. Ainda tem negociação, ainda tem momento de jogo, por mais que a pessoa se sinta bem no espaço pet, né, naquele pet space, como a gente chama, não é essa coisa radical que a mídia tenta colocar para chocar. Sabe? Entendi. Deve ter algum meio termo mais de sobrevivência ali de um Therian que a gente não conhece, né? Sim, porque... Só chega em casa e bota uma tigelinha de água no chão. E é isso. E tá tudo bem. E me divirto, e vou trabalhar, e volto, e vou pra minha terapia, e volto, sabe? Existe muito essa mentalidade quando as pessoas falam de relações mais intensas, 24/7, ou pet play, ou age play, das pessoas terem essa mentalidade que a pessoa faz aquilo e ela vai fazer só aquilo. Age play é quando a pessoa gosta de interpretar papel de outra idade. Então, por exemplo, Daddy, Little Girl. Gente, teatro, amei. É uma peça. Sim. Mas o BDSM é toda essa parte de você aceitar essa fantasia. Tá. Os nerds de teatro costumam amar, inclusive, porque é muitas possibilidades para interpretação de papel, entendeu? Não, e acho que também dentro do Age, né, tem essa libertação, assim, imagina você, né, interpretar essa criança, né, ou esse adolescente ali, você se liberta de tanta coisa que você tem de adulto na tua cabeça, sabe? É um momentinho ali que você tá só... Você vai querer colorir um livro, brincar com um bichinho de pelúcia e, olha, maravilhoso, assim, é muito libertador. Eu ia amar ser uma ninfeta de novo. Eu fiquei muito triste no dia que eu descobri que eu não era mais uma ninfeta, sabe? Tipo... Eu fiquei tipo, meu Deus, eu não sou mais uma novinha, sabe? Eu sempre fui uma novinha, eu pegava caras mais velhas, agora eu tô tipo Balzaca, comida velha que faz comida boa, sabe? Falando da mulher de 30. Gostei desse negócio de age play, vou tentar ser uma ninfetinha. Sim, eu acho que eu tenho esse negócio de eu tenho vontade de tentar coisas... de figuras de autoridade, sabe? Tipo, eu sempre quis transar com algum professor. Só que quando eu penso sobre... Ainda bem que eu não transei com nenhum professor. Nossa, eu ia ficar com muita raiva. Eu ia mandar prender hoje. Hoje eu ia falar assim, prendam aquele homem por ter me comido há 15 anos atrás. Prendam aquele homem. Faça um corpo de delito hoje pra ver se ainda tem sêmen dele em mim, 20 anos depois. Esse homem merece ser preso. Talvez tenha outra, vão encontrar muitos outros sêmens ali, né? Com certeza. Com certeza. Mas aí que tá, né? Você pode ter toda essa fantasia de professor, mas dentro do consentimento hoje, sem nenhum problema legal, né? E sem nenhum trauma criando ali, bem né? melhor. Que é ótimo. Eu acho que a minha dúvida é em questão da nomenclatura, por exemplo, numa festa BDSM. Como é que faz pra saber quem é o quê? Separar top de um lado, dom de um lado, sub do outro. Quem que tá no meio
e cada um pega um sub pra dançar. Eu achei, na verdade, uma dinâmica ótima. Vamos anotar aqui. Fazer uma festa junina aqui em que a gente começa. Fica aí uma ótima ideia para uma festa temática. E é uma dúvida bem pertinente, realmente. Como que faz, Roxy? Então, isso vai depender, né, do tipo de evento que você está indo e como que a organização daquele evento que vai ter arrumado nisso, né? Existem eventos que são mais litúrgicos, que a gente fala, né? Que são aqueles mais... que são... cheios de protocolos, mas cheios de regras, assim. Cheias de regras que a gente não necessariamente gosta muito, né? Sim. Mas existem que daí, assim, os subs, por exemplo, eles não podem sentar em cadeira, eles só podem sentar no chão, eles não podem falar com as pessoas, só as pessoas podem falar com eles. Normalmente, esse tipo de evento também, eles nem consideram o switch como uma possibilidade. Tem isso primeiro, tem né? isso, ou você é top ou você é sub. Ou você é dom ou você é sub, né? Mas esse é um tipo de coisa que pode acontecer, e tem outros eventos, né, que é mais liberado, assim, que às vezes você é só na conversa mesmo com a pessoa, porque é uma coisa que a gente gosta muito de cotadas, assim, que não existe troca de poder sem a negociação e consentimento antes. Então, numa festa, pelo menos a nossa crença aqui, né, é que tá todo mundo ali horizontal, a não ser que você esteja indo com uma parceria, que, né, você já tem esse tipo de troca. Mas na festa em si vai ser essa coisa mais horizontal, né, Ada? Uhum. Cara, eu fiquei pensando, se eu tô de sub numa festa dessa e uma pessoa feia quer ser dominadora comigo, eu vou ficar irritada. Vou ficar, você é feio? Sai daqui. Nem gostei de você, que você tá mandando em mim. Não, chama aquela gostosa ali, deixa ela mandar em mim. Você é feio, não quero. Tem muitas limitações do meu BDSM, sabe? Não, mas tá tudo certo, né? O jeito que você ia gostar de... Mas nas festas, mesmo nessas festas mais tradicionais, por mais que tenha ali um protocolo de os dons podem pedir favores para qualquer sub e tal, essa coisa do jogo nunca vai ter uma imposição no sentido... você é sub, eu sou dom, então você tem que aceitar jogar comigo. Sempre tem que ter uma conversa e um acordo, mesmo nas festas mais tradicionais, que dão menos voz pro sub ali naquele contexto, ainda tem isso. E aí, nos eventos mais livres, assim, é aquela questão, tipo, você chegar e perguntar o nome e os pronomes da pessoa, você pergunta a posição dela e se ela tá afim de jogar naquela noite. E se você quer indicar isso muito facilmente, assim, uma das formas de indicar que você é bottom, por exemplo, é usar uma coleira. Aquela tradicional com engate para guia, que aí já fica claro que, pelo menos, você é ou bottom ou switcher, muito provavelmente. Né? Choker nem sempre, choker depende, às vezes uma pessoa dominante pode querer usar choker, mas aquela coleirinha tradicional tem isso. Só que aí também você corre o risco da pessoa achar que você já é encolerada, que é quando você tem um dono. Entendi. Então, tem os dois lados, você usar uma coleira no evento BD, assim. E agora outra dúvida. Vocês estão lá brincando de, sei lá, apanhar, ou de dar ordem, ou de pisar. Que momento... Tipo assim, eu sei que existe a possibilidade de não transar. Mas como que evolui pro sexo? Do tipo assim, tô legal, vamos transar? Tipo, como é que... Como? Entendeu? Porque eu sei como é que tem hora de parar. Você fala parar de segurança. Qual a hora de meter? Você fala penetração. E aí... Como é que é? Até o momento, acho que a gente não descobriu se tem uma palavra para penetração, né? Tá. Não descobrimos isso. Mas eu acho que, né, é muito mais parecido com um sexo baunilha do que você pensa. Que você também tá ali, né? Tá beijando uma pessoa, se pegando. Como que você decide que vai pra penetração? Eu namoro há 4 anos. A gente fala, vamos transar? Vamos. E aí a gente começa. Também, tá tudo certo. Existem relações de BD que ia ser assim. Você vai estar batendo na pessoa e falar, cansei, vamos agora, eu posso meter em você? Vai lá e mete, entendeu?
Mas assim, né, num sentido menos claro de comunicação, é muito do jogo ali, de você ir sentindo a pessoa e se acontecer no momento, aconteceu, mas também você pode falar, pode pedir, você pode usar, né, esse momento de querer começar o sexo penetrativo já no jogo também, né, e falar, tipo, vou te preparar aqui, usar ordens, né, para preparar a pessoa. Então, eu acho que existe uma plétora, né, de possibilidades aí. Plétora, uau, falou difícil. Uau, caramba, vou procurar, vou abrir o Google aqui, rapidinho. Mas eu já volto, não tem nada a ver com o que você falou, não tem nada a ver com plétora. Inclusive, eu queria falar sobre essa coisa do vamos transar, que eu acho que isso é maravilhoso quando você estabelece uma comunicação eficaz e saudável, que é tipo, eu quero, e aí, vamos? Ah, agora não, vamos outra hora. Tipo, gente, é uma paz tão grande com o afeto que eu convivo mais, a gente só poder falar, e aí, a gente vai transar? Agora não, mas amanhã a gente vai? Inclusive, tem uma gravação que já vai ter saído aqui, que o final da gravação é basicamente, ele falou que ia transar comigo, a gente tinha combinado de transar, então agora, se tudo der certo, eu vou transar, e acho bom que isso dê certo, porque eu tô esperando tem dias. E em relação a isso, né, óbvio, tem muitas práticas que a gente faz que não vão levar para um sexo mais tradicional, que vai ser mesmo ali a prática em si, a cena em si. Em eventos BD que a gente vai, nem pode nenhum tipo de sexo, assim, a maioria deles, tipo, então, não pode penetração, não pode... Tem uma festa em São Paulo que acontece numa casa de swing, aí pode. Então, vou te indicar tá essa bom. para você ir. Essa eu vou querer ir. Mas, por exemplo, quando eu tô jogando com o parceiro em casa, eu gosto de várias práticas que têm a ver com o aspecto sexual. Então, por exemplo, tease and denial, né? Provocar e negar. E edging, que é aquela coisa de deixar a pessoa próxima de gozar e parar, e manipular ali. Gosto muito também de face sitting, que é sentar na cara da pessoa. Então, essas são práticas que, quando eu vou para essa prática, tipo, bati e tal, fiz alguma outra coisa e botei a pessoa deitada para continuar ali o tease e sentar na cara. Eu posso ir encaminhando para isso naturalmente, entendeu? Na hora que eu já tô, sei lá, tô querendo meio que encerrar a parte BD e rumar pro baunilha ou fazer realmente um sexo mais carregado de troca de poder, eu posso estar ali manipulando enquanto eu tô sentada na cara, posso de repente dar aí o presente de um pouquinho de oral para essa pessoa, né? Posso manipular ali, não sei o quê, vendar ela, de repente trazer a camisinha, sabe? E aí eu tá no controle, eu mandar ali. E eu também posso ter um jogo em que eu tô negando o sexo pra pessoa e que a pessoa vai ter que suplicar, vai ter que implorar. Agora eu tô com outra dúvida, vamos lá. Toda vez que vocês vão transar, precisa ter um play antes? Não. Porque é tempo, né, galera? Sim. Demanda tempo, né? Sim. Eu acho que o mais comum é que, assim, existem elementos de BDSM que a gente acaba colocando no sexo meio que naturalmente, né? Mas não necessariamente que precisa, né? Que a gente precise ter ali uma sessãozinha antes de transar. Eu acho que isso, assim, a sessão, né? Normalmente o negócio que é combinado, aquele dia a gente vai ter essa sessão, daí você separa um tempo pra poder fazer com calma, e daí, né, se rolar sexo, rolou, se não rolar, tá tudo também, né? Vai depender da negociação ali. Mas que precisa, não. A gente normalmente acaba colocando ali uma coisinha aqui, outra ali, mas às vezes também a gente só tá cansado, só quer gozar e faz ali um negocinho mais rapidinho e tá bom também. Faz uma coisa muito baunilhona e tá boa também, porque é isso, hoje estamos mais aqui no rolê, gozar e dormir. Sim. Já seria esse o meu caso, assim, se meu dono estivesse aqui comigo, ia ser assim, eu ia falar pra ele, olha, hoje no máximo você pode meter em mim, entendeu? Eu vou ficar ali quietinha fazendo nada, que eu só quero dormir. Só me usa. Só me usa, tá tudo certo. Sim. Agora, uma coisa do BD que eu sempre aplico mesmo nos meus sexos mais baunilha é palavra de segurança pra indicar que eu tô perto de gozar. Porque eu tenho um rolê comigo mesma de gostar de segurar o orgasmo
pra acumular e gozar mais no final, ou gozar junto com o parceiro e tal. Então, Gente, que engraçado, porque pra mim o sim. orgasmo é um bonde que se passa, já era pra mim. Ah, você perde. Eu perco ele, e aí eu fiquei, "Ih, já foi, galera." Putz. E aí, É. tipo, pra recomeçar, meio que volta pro zero, mas nem pro zero, vai pro menos 20, sabe? Puta merda. Eu fico sensível e sem tesão, sabe? Eu fico sensível, sem tesão, e aí é uma merda, e eu não gozei, sabe? Poxa. Você comentou, você toma antidepressivo também, né? Então, mas isso desde sempre, cara. Desde garota, isso. Desde Porque garota. normalmente muita gente fala que acaba, quando começa a tomar antidepressivo e esse tipo de remédio, acaba alterando. Mas se é desde sempre... É porque, assim, eu não tomo antidepressivo. Eu tomo regulador de humor e um antipsicótico. E aí... Esse nome é muito engraçado. E o que ele faz, o meu regulador de humor, na verdade, é diminuir um pouco minha libido. Mas eu tinha uma libido muito desregulada. Então eu fiquei tipo assim, sexo, ok. Ficou ok, de média pra baixa, mas assim, me masturbo além da minha vida sexual ativa com meu companheiro, sabe? E saio com outras pessoas e quero transar e não tenho problema pra atingir o orgasmo. Mas eu tenho essa questão de, tipo assim, se eu segurar ou se a pessoa parar por algum motivo, é difícil pra eu retomar. Ai, triste. Isso é muito triste. Eu já aconteceu de eu perder, mas é meio raro. Às vezes, quando eu perco o momento de falar a palavra pra pessoa parar, ou a pessoa não para imediatamente, aí às vezes vai embora e eu não consigo recuperar. Mas na maior parte das vezes eu consigo ali sincronizar. Ir regulando, sincronizar. E da última vez que eu fiz isso, gente, eu tive uma transa tão louca que eu ainda tô me recuperando e daí eu fazer umas 3 semanas. Porque eu tive aquele tipo de orgasmo que você cai na gargalhada e que você chora. Eu já tinha rido com um orgasmo antes, mas eu nunca tinha chorado. Foi assim, tipo, muito catártico. Nossa, eu tenho muita inveja. Pegou. Não sei onde pegou, mas foi assim, eu fiquei com drop depois, assim, eu passei uns 2, 3 dias ruim. Que no BD a gente fala do conceito de drop, já ouviu falar disso, Babu? Não, o que é isso? Drop é porque, assim, quando você faz uma sessão BD ou quando você tem qualquer experiência aí que seja muito intensa, pode mexer muito com seus hormônios. Então, sei lá, você vai num parque de diversão e faz coisa pra caralho, mexe super com a sua adrenalina. Ou você em faz... shows, né? Vai em algum show, algum festival, assim, acontece muito também. Ou faz show, né? A gente também ou faz show. E no BD tem muito isso que, assim... tem muito estímulo corporal, muita coisa psicológica, então pode alterar muito os seus níveis de alguns hormônios, tipo, sei lá, adrenalina, ocitocina, tem várias inas que podem ser alteradas. Aí elas têm um pico muito grande, e aí pro teu corpo voltar ao normal, eles caem bruscamente e teu corpo fica assim, tipo, cadê a felicidade que tava aqui? Cadê a vontade de viver? É tipo rebordosa, né, de droga, né? Exato, é bem isso. E aí, quando esse orgasmo foi uma situação que me deu um drop, assim, eu passei uns 2 dias deprimida depois, porque acho que foram muitos hormônios naquele momento, entendeu? E Cara, bem comum. Eu acho demais, assim, que vocês têm isso, porque, assim, eu sempre fui uma pessoa que fiz sexo e, tipo, sei lá, faço a 3 e gosto de putaria, etc., mas eu confesso que eu nunca tive aquela sessão de sexo de falar assim, sabe? Tipo aquela coisa do filme, cada um vai pro lado e fala, uau! Tipo, nossa! Como somos sexualmente compatíveis! Bem gostoso, bastante, com muito tesão, mas assim, dessa coisa de ter, tipo, orgasmos cintilantes, eu não sei se é fisiológico ou se é um bloqueio psicológico também. Eu acho que também, assim, falando num contexto, né, BD e baunilha, a gente dentro do BD, né, quando a gente está inserido dentro desse mundo, a gente aprende a olhar o erotismo, né, e a sexualidade de uma forma um pouco mais ampla.
Então, a gente acaba considerando, né, outros estímulos que não o sexo tradicional, que acaba sendo, né, no mundo baunilha, o que é esperado. E claro, né, obviamente você não teve só sexo tradicionalzão, aqueles, né, papai e mamãe, mas às vezes acaba faltando essa coisa, assim, de você jogar com outras coisas dentro do sexo, para conseguir ter esse estímulo maior ali que acaba fazendo, né, todo esse orgasmo, esse clímax muito mais forte, assim. Então, eu falo muito, né, as minhas práticas favoritas de BDSM são mais psicológicas do que físicas, assim. Sou masoquista também, gosto de apanhar e tudo, mas não é a minha preferência. Eu gosto mais de coisa que mexe com a minha cabeça, que deixa a minha cabeça meio alterada, assim. E para mim, quando faz uma prática mais psicológica, né, essas coisas do edging ou tease and denial, que são coisas assim que você fica, que a tua cabeça vai, não, agora eu vou gozar, e daí a pessoa não deixa você gozar. Não, agora eu vou gozar, e daí a pessoa não deixa. Isso acaba mexendo com a minha cabeça de um jeito que quando finalmente acontece, minha cabeça explode junto com o corpo. E daí vem essa sensação que eu acho que é mais exacerbada, assim, né, do orgasmo. E eu acho que, infelizmente, é uma coisa que acaba faltando, né, no mundo baunilha ali, essa exploração maior de estímulos. Pode ser, pode total ser. A minha experiência tem muito disso também. Até, sei lá, meus 31, 32 anos, eu tinha um repertório muito limitado, assim, sexualmente falando, e até meu comigo mesma, assim. E as possibilidades do BD, as coisas que eu fui estudando a partir do BD, que eu fui fazendo com as outras pessoas, que eu fui testando em mim, foi possibilitando que eu explorasse meu corpo de formas que eu nem sabia que era possível antes, assim. E nem envolvendo dor, nem nada do tipo, mas sei lá, me estimular de uma forma diferente, sabe? Sim, o meu parceiro me tocar de forma diferente. Eu entender que quando eu faço isso com um bottom meu, provoca uma reação muito assim. Então, deixa eu testar uma coisa parecida comigo para eu entender como que é essa sensação em mim, sabe? Muito legal. E eu acho que é isso também que possibilita que hoje eu tenha sexo muito melhor que eu tinha quando eu era mais nova, assim. Que eu acho que isso é geral para todo mundo, né? Com a maturidade, com mais repertório, vai melhorando. É como você mesmo disse, Babu, que panela velha faz comida boa. Exatamente, né? Exatamente. Mas eu acho que é isso também, o BDSM, como faz a gente explorar, né, todos esses outros níveis, a gente acaba tendo uma consciência maior do nosso corpo, do nosso próprio prazer também, né? Então a gente acaba entendendo, assim, todas essas pequenas coisinhas que vão atiçando a gente, que dão um tesão e que estimulam bastante a gente. E daí quando junta isso tudo no sexo, acaba, né, já é aquela sensação, assim, muito ótima, e isso é uma coisa que a gente fala, né, que você não precisa ser fetichista para começar, né, essa exploração e tentar estímulos diferentes e ver, porque uma coisa que a gente traz muito, né, nessa discussão com pessoas baunilha é que as pessoas às vezes acabam pensando no BDSM que é só sadomasoquismo, né, que é só o bater e a dor e é tudo isso, mas nossa, você começa a ver todo tipo de prática, assim, todas as coisas que você pode fazer dentro. Existe BDSM que é fofinho, né? Que nem a gente falou, o age play ali não tem nada dessa coisa de masoquismo. Às vezes a pessoa gosta, beleza, outra história, mas a prática em si não necessariamente chama isso, né? É muito mais de cuidado, né? Uma pessoa cuidar da outra, um interpretar papel, é fofo, assim. Sim, e acho que é também essa coisa da fantasia, da gente se permitir fantasiar sem ser uma coisa brega e sem a gente ficar com vergonha de estar fantasiando aquilo, sabe? Só de se permitir estar explorando, eu quero ser a aluna que não entregou a prova e não passou e vai ser punida pelo professor, sabe? E isso traz todo um tesão pra gente. Então, eu acho que é isso de, tipo, realmente abrir a nossa cabeça para todo tipo de exploração. Eu acho que o BDSM, né, da maneira como ele é reportado, é muito limitado para o que ele realmente é no mundo real, assim. Tá, e digamos que assim, vai que, sei lá, não eu, assim, mas uma amiga minha queira começar, assim. Como é que começa? Então, você fala assim pra sua amiga... Como é que começa? A Ada vai ser ótimo de falar isso. Tem um ótimo caminho das pedras. Se você já tem uma parceria que queira explorar junto com você, a gente tem um episódio... A minha amiga. A sua amiga. Se a sua amiga já tiver uma parceria com que
top explorar junto com ela, tem o episódio 10, que chama BDSM para baunilhas, que a gente explica todo o basicão e tem uma série de ideias de jogos no final do episódio, aí jogos iniciais para as pessoas colocarem em prática. E tem vários outros episódios de dicas e tal, para as pessoas explorarem. Mas, por exemplo, se a sua amiga quiser chegar em casa e falar, então, hoje vamos jogar com alguma coisa, você vai me dominar, talvez, sei lá, pegar uma gravata, um lenço como venda. Minha amiga já tentou, não gostou. Não gostou? Sua amiga não gostou? Nossa, tua amiga te conta assim as coisas muitos detalhes. Uhum. Eu sei tudo da vida dela. Olha, uma coisa, eu não sei o quanto que a sua amiga, né, no caso, ia gostar, mas um jogo que a gente fala muito, e é um dos meus favoritos, é um dos mais básicos, que é o jogo de sensações, né? Isso, a venda, ela tá incluída, mas não é necessária, mas é a coisa de você brincar com materiais diferentes do seu corpo para ir estimulando ali áreas diferentes, né? E às vezes trazer essas sensações diferentes. Então, às vezes, ir para alguma coisa mais mole, ou mais gelada, ou mais com pelinho, ou alguma coisa que seja mais dura, e fazer essa exploração de sensações mesmo, né, que pode ir trazendo, né, esse estímulo aí para você começar a ficar com tesão. É uma ótima maneira de começar, e é BDSM. Gente, é que a minha amiga ouviu falar que tem uma balada aqui em São Paulo chamada Dominatrix. Ela pode ir nisso? É legal? Ela vai gostar ou é nada a ver? Eu acho que ela vai gostar e vai ser um rolê interessante para conhecer a comunidade, para ver as pessoas jogando assim. Mas eu acho que talvez não tenha muita oportunidade para sua amiga experimentar. Mas ela pode ver. Mas ela pode ver, ela pode Legal. assistir. Pode ver tudo. Outros lugares legais para assistir em São Paulo é o Love Cabaré tem espetáculos e tem dias que são espetáculos específicos de fetiche, que tem até umas coisas mais explícitas e tal, que aí é umas performances mesmo. Se a sua amiga quiser jogar, ou quiser aprender a jogar, ou quiser, por exemplo, passar por demonstrações de uma prática para entender como é que tem uma casa que chama Love Knocks, que aí são festas mais da comunidade, que aí é um casarão, e aí tem espaço para jogar, e aí eu acho que é mais tranquilo do que no Dominatrix, para conversar com as pessoas de boa e ver se a sua amiga toparia experimentar alguma coisa. E tem a Let's Play, que é a festa que é numa casa de swing, que além de ter a parte de swing, também tem pessoas que eles chamam de players, que estão ali disponíveis por uma parte da noite para fazer ali pequenas demonstrações das práticas para quem quer experimentar. Tudo, São Paulo é o melhor. Passa para ela. Passa para tua amiga. Passa. Vai ser ótimo para sua amiga. Depois você conta o que ela achou. Tá bom. Mas essa coisa da exploração, né, se a sua amiga quiser colocar dentro da própria parceria dela ali, existem várias ideias. Eu acho que esse episódio 10 nosso ali traz muitas ideias para começar essa exploração, né? E é aquela coisa, no início você vai fazer umas coisas, vai ver, talvez isso aqui não me interessa muito, mas daí você vai fazer outra coisa e fala, não, pera, isso aqui já é bem mais interessante. Então, essa coisa realmente de começar a explorar e conhecer o que te, ou no caso, a sua amiga, o que né, vai excitar ela ou não. Claro. Fechado. Até porque aqui no Chicotadas a gente sempre fala que o BDSM é um eterno cuspir pra cima e cair na testa. Porque é isso, você acha que você não vai gostar de uma coisa, você odeia, não, essa prática aqui nem pensar, vou pras outras. Aí passam uns meses, anos, aí você volta pra casa e fala, olha só, até que tá interessante esse negócio aqui, sabe? Acontece muito. É raro, mas acontece muito. É raro, mas acontece muito. Sim, muito mesmo. Sim. Mas é ótimo, faz parte da experiência também. Sim, maravilhoso. Muito boa sorte aí pra sua amiga nessa exploração. Vamos querer notícias depois, saber como é que foi isso daí. Não, desejo tudo de bom pra ela também. E claro, né, se você se interessar também. Não, eu deixa pra lá. Não precisa, né? Deixa pra lá. Esse papo aqui tá maravilhoso.
Gostamos muito de te receber aqui, Babu. Muito obrigada por topar essa conversa com a gente. E agora é aquele momento do podcast em que a gente dá as nossas chicotadas, que é quando a gente indica aí algum conteúdo que pode ou não ter a ver com o tema do episódio ou com o nosso universo, para a galera que está ouvindo consumir, assistir, enfim, ler, o que for. Qual vai ser a chicotada de vocês hoje? Eu posso começar. A minha é com. Eu citei aqui no começo da nossa conversa, que é o Morrendo por Sexo. Não sei se vocês já falaram dele aqui. Ainda não, porque eu acabei de começar a assistir também. Começar a assistir. Então, cara, é muito legal. E eu acho que, especialmente para quem tem preconceito com o mundo de fetiche, né? A figura da pessoa que eles colocam entrando no mundo de fetiche, eu acho que acaba desmistificando muito, porque é uma mulher com padrão, com aspecto frágil, com uma vida completamente tradicional, né? Claro que tem o rolê dela estar morrendo de câncer, mas não é o estereótipo de pessoa que você imagina entrando num rolê de fetiche. E aí a jornada dela é muito bonita, sabe? Então é retratada de uma maneira muito sensível, muito cuidadosa. E claro, não é para dar tesão, também não é para rir de ha, mas é engraçado e muito bonito. Eu recomendo demais, assim, tá no Disney Plus. É com a Michelle Williams, que fazia Dawson's Creek e Brokeback Mountain. Sim, que legal. Sim. Eu ouvi falar, mas ainda não assisti, não. Eu comecei a assistir essa semana, até eu ia indicar aqui, vou ter que mudar a minha indicação. Ela roubou. Foi mal. Mas tá tudo bem, mas tá tudo bem, porque eu comecei, tipo assim, várias pessoas já tinham me indicado, né, o da Inforsex, eu ia assistir de qualquer forma, mas aí quando eu vi você falando no Mulher Bicha, eu falei, acho que eu tenho que assistir mais rápido ainda do que eu tava pensando. E aí eu assisti até o 4º episódio e assim, gente, ri, chorei, fiquei com tesão e tem mais 4 episódios para assistir. Então, assim, achei realmente muito bonito, muito delicado. E já que Morrendo por Sexo já foi indicada, vou indicar BO, então, pro pessoal assistir. Para! Inclusive assisti com um afeto meu, que também super acompanha seu trabalho. A gente ama o Bom Dias Feias, a gente tá sempre brincando com o Bom Dia Feias, vendo junto. Que é a série que a Babu participou, que tá na Netflix, que é sobre o dia a dia de uma delegacia na Tijuca, no Rio de Janeiro. Certo, isso. E é muito divertido. Fui surpreendida quando assisti, achei muito legal, muito divertido. Então, o BO tem esse rolê, né, que tem muita gente que tem preconceito com o Hassum, eu sei disso, né, a gente sabe disso. Sim. E é justamente essa galera que ia gostar da série, porque a série tá muito diferente do que ele costuma fazer. E aí a galera não foi assistir, e aí a série flopou. Mas é legal. É legal. E ele tá bem bom na série, tá bem bom. Ele é maravilhoso. As minhas chicotadas aqui hoje, né, eu acho que em homenagem, assim, a termos 3 mulheres gordas nesse episódio, eu vou recomendar a Madison Dance Life, é um perfil no Instagram, que é um dançarino, né, tem uma feminilidade, né, se apresenta de forma feminina, mas tem os pronomes masculinos, que é o Madison, e ele faz dança do ventre, e ele é uma pessoa gorda. E é muito bonito porque ele assim, é aquele tipo de pessoa gorda que ele não tem problema nenhum em mostrar a barriga, então ele tá ali dançando, fazendo a dança do ventre, e ele é absolutamente incrível na dança do ventre, assim, uma habilidade corporal, um poder, um controle ali que... Às vezes você fica até perdido, que ele tá mexendo o peito pra cima, a barriga pra baixo, a bunda pro outro lado, você fica olhando, e tem um carisma também incrível, e eu recomendo muito, assim, eu me divirto muito assistindo os vídeos dele, dançando, assim, que realmente é uma alegria maravilhosa, e é aquela coisa de ver uma pessoa gorda, assim, com muito orgulho do próprio corpo, e fazendo, mostrando, sabe, a que veio, né, da dança do ventre ali, é incrível. Então, Madison Dance Life, a Ada vai colocar na descrição, com certeza, aí para vocês checarem lá no Instagram.
Sim, vai estar tudo certinho na descrição. Assim como as redes sociais e mais informações da Babu, né? Deixa aí seus contatos todos das assistam pessoas. Mulher Bicha, assistam Mulher Bicha. Pra você que gosta de vídeo no YouTube, a gente tem em formato do YouTube. E agora a gente tem no Spotify também, se você só quiser escutar. Também tem um videozinho lá, se você gosta de assistir pelo Spotify, o que pra mim não faz sentido nenhum. Mas assim, fica a teu critério. Eu recebi esse pedido pra botar no Spotify, eu botei. Então tá lá, pra quem quiser. Venham nos meus shows. Eu não sei quando é que vai sair aqui, mas minha agenda de shows vai estar lá no meu Instagram. Eu tô indo fazer show no Rio de Janeiro, vou ter show de novo aqui em São Paulo em julho. Então, alguma data você acha aí pra você. Com certeza. Com Quando certeza. vier pra Curitiba, avisa a gente. Que nós duas estamos menina, aqui e queria vamos te ver. tanto ir, mas Curitiba é um público complicado, viu? Vale, a gente sabe. O povo não é muito a minha vibe, não. Eles não digamos que eles não me amam. Então, Não, e pior que a gente não pode nem tentar defender, porque realmente o pessoal Sim. aqui de Curitiba é só desgraça. Sim. Peço perdão pelo meu povo. não, tá tudo bem. Arruma 50 amigos que eu faço um show pra você. Isso é facinho. Nos chicotados a gente consegue rapidinho. Vamos estar organizando. Precisa de Organiza produção aí que eu local? vou. Isso, precisa. Pode organizar. Se tiver 50 ingressos, eu vou. Beleza. Então. Gente, muito obrigada, Babu, principalmente, por estar nessa conversa. Acho que ela foi deliciosa, dei foi muitas ótima. risadas. E deu para conversar bastante aí nesse episódio explicando para um baunilha. Mas eu acho que agora é a nossa hora do aftercare, né, Ada? Sim. Com o fim da nossa sessão, chegou o momento do aftercare. Qual que vai ser o aftercare de vocês hoje? Roxy. Ai, gente, que nem eu disse, né? Hoje meu dia foi derrota. Eu acho que literalmente vai ser desligar tudo e ir pra cama e só tentar de novo amanhã. Esse vai ser meu aftercare nesse momento. Amanhã é um novo dia. Amanhã é um novo dia, espero. Preciso dormir, porque hoje não dormi quase nada. Tô dormindo muito mal. Então acho que o meu aftercare vai tentar, acho que fazer um ritualzinho ali de rotina de sono pra ver se eu consigo dormir melhor hoje. Sucesso. Babu, qual que vai ser seu aftercare? Fazer a jantinha, tomar um banho, que eu ainda não tomei desde a aula de dança que eu fiz 3 horas da tarde. E ficar de conchinha com meu companheiro, vendo alguma coisa bem boba na televisão. Tá ótimo, é gostoso. E você, Ada? Eu tô com a Feta aqui em casa, acho que a gente vai comer alguma coisinha, jantar alguma coisinha, assistir alguma coisa boba, ou talvez eu termine de assistir o Dying for Sex e morra de chorar mais um pouco, porque eu acho que agora vai vir um momento que é só choradeira. Nossa, pro final, eu não chorei muito ao longo da série, mas nos episódios finais eu dei uma chorada boa. Não, assim, ela tava realizando fetiches, tipo, explorando coisas, que não vou dar spoilers aqui, e eu já tava chorando, então imagina a hora que for pra chorar mesmo. Vai vir, vem aí. É um tipo de aftercare, né? Tá bem certo. Botar pra fora, Chorar, né? Botar pra Dá fora. uma chorada, assim. Então, obrigada, gente. Um beijo pra todo mundo. Beijo, Até a próxima. gente. Até a próxima. Tchau. Tchau.